Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã, saudade de vocês. E hoje, falando de processo judicial. Vocês já sabem, sua referência em demandas judiciais envolvendo o Gigante da Colina, envolvendo o Clube de Regatas Vasco da Gama, você vem ao Marca Vasco, com Sérgio Marca, seu advogado. E hoje vamos estar falando sobre possível plágio da figura do Almirante. O Vasco fez recorte e cola e está divulgando em material de copo, camisa, prejudicando o artista. Vamos ver o que é isso. E depois, calote de patrocinador de omoplata. Olha a imagem do Nenê aí com a camisa dele. Será que o Vasco tem dinheiro para receber? Vamos aqui tratar sobre essas duas demandas judiciais envolvendo o Gigante da Colina, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres! Sejam muito bem-vindos ao retorno dos vídeos diários do Marca Vasco. Já vou fazendo aqueles pedidos super tradicionais para vocês não esquecerem, para ajudar muito ao Marca Vasco subir nesse YouTube de meu Deus. Então vão largando o dedo no like, que muito nos ajuda. Inscreva-se nesse canal, Marca Vasco, com vídeos diários e as nossas lives, sempre com muita informação do Gigante da Colina. E para você não perder nenhum conteúdo do canal, aperte a sinetinha para você ser sempre notificado dos vídeos e lives lançadas no Marca Vasco. Esse ano promete ano de política. Vamos tentar trazer todos os agentes políticos aqui no Marca Vasco, porque você gosta de política. E você também já sabe qual é a referência de processo judicial. Você procura o Sérgio Maca, que aqui eu vou trazer hoje duas demandas judiciais interessantes sobre o Vasco da Gama. Uma, ele é réu, ou seja, ele é o devedor, ou seja, alguém está processando o Vasco, e outra, ele está processando o Vasco, como eu já falei aqui na introdução, vocês viram, estão alegando o plágio da imagem, veja aí do Almirante. Será que ele vai ter êxito, esse artista? Vamos aqui trazer esses detalhes, que é uma demanda bem interessante. Então, meus amigos, largando o dedo no like, vamos lá. A demanda judicial movida por, aqui na minha colinha, por Daniel Paulo dos Santos Silva, um artista. Bom, vamos aqui dar o crédito ao artista. Ele alega que nos seus estudos de arte, para fazer uma escultura, ele lançou diversas fotos com a imagem que você está vendo aí na tela, que significaria o deus grego Zeus. Você está vendo, cara? Barbudo, o vento batendo com a barba lá do lado. Isso lá em 2018 ele lançou essas imagens nas suas redes sociais, Instagram. Quando não foi para surpresa dele, lá para 2022, ele vê essa imagem parecidas com algumas modificações, aí no ônibus do Vasco da Gama. O Vasco da Gama aí comercializando copo com essas imagens, inclusive tem até a camisa ao qual o Figueiredo fez a propaganda, e ele alega cópia, ele alega que infringiu seu direito autoral, e assim o Vasco lhe deveria um dano patrimonial pela perda da oportunidade dele propagar seu nome, e pelo menos acho que o principal que ele alega, que ele requer, na verdade, é o reconhecimento da autoria. E nisso ele move uma demanda judicial, e aqui eu sempre gosto de deixar registrado número e vara, porque todas essas informações são públicas. Eu não estou trazendo nenhuma segredo de justiça, nem nada. Todas essas informações, inclusive o nome do autor e o réu, que é o Vasco SAF e o Vasco Associativo, enfim, realmente ele tem razão. Hoje em dia não dá para se diferenciar comercialmente, principalmente nesse começo de transição, quem foi o responsável ou não. Então, o autor, que eu repito novamente, Daniel Paulo dos Santos Silva, a demanda judicial de número 080757093-2023, recente, 8190001, movida na 4ª Vara Empresarial. Ele requer, então, que seja reconhecido o seu direito autoral, que seja gravado o nome dele, ou pelo menos o arroba dele, nas imagens vinculadas a essa imagem do Almirante, para que as pessoas tenham conhecimento do autor, da figura. Aí entra o dano patrimonial que o Vasco lhe deveria pela cópia indevida de sua arte, que é o relatório de todos os produtos comercializados com essa imagem, o din-din que ele quer, e obviamente
os danos morais. Como você está vendo aí nas imagens que eu estou trazendo do próprio processo, novamente, lembrando que são informações públicas, ele faz a comparação devida aí entre a obra de arte dele e a da figura do Almirante, que particularmente eu achei iradíssima essa figura do Almirante. Até inclusive pensei em fazer uma tatuagem com essa imagem, só que tá carinho, né? Vamos ganhar um pouco aí de chat, super chats aí no YouTube para ver se financia essa minha tatuagem desse Almirante. E agora, ao menos, poderei dar crédito ao autor da figura aí novamente do deus grego Zeus. Enfim, meus amigos, essa demanda judicial, o Vasco ainda não foi citado, embora o Vasco da Gama tenha sido notificado extrajudicialmente pelos advogados do autor Daniel Paulo dos Santos Silva, sempre vou estar lembrando o nome aqui do artista, e então o Vasco ainda não respondeu, sequer ainda foi citado nessa demanda, e vamos aguardar. Mas olha só que interessante, uma acusação, de certa forma, de plágio. O comercial do Vasco da Gama plagiou a imagem do autor aí, da imagem que ainda não tinha sido feita a escultura, na verdade foram estudos que ele alega que vincularam nas redes sociais dele, dessa imagem aí do Almirante. Quem vai ter razão? As figuras são muito bem parecidas, esse processo, se for realmente uma disputa, acredito eu que vai entrar numa perícia, olha, vai ser bem longo, mas se esse autor tiver êxito, o artista tiver êxito, ele vai receber uma graninha forte aí de todos esses produtos que foram comercializados, tanto diretamente pelo Vasco, ou pelo menos licenciados e outros terceiros terem produzido. Aqui eu acho que vale muito interessante, é uma curiosidade sobre essa demanda judicial. E eu quero saber de você, meu irmão. Você acha que é igual? Você acha que o autor, o artista, tem o direito aí? Você acha que o Vasco da Gama, o comercial do Vasco da Gama, copiou a imagem do artista para vincular essa imagem do Almirante que você está vendo aí no ônibus do Vasco da Gama? Pô, Vascão, se for isso, copiou. Deu mole, hein, cara? Vamos dar o nome devido aí ao artista, o crédito devido ao artista. Se não, se você, o Vasco da Gama, conseguir comprovar que antes dessas imagens vinculadas do artista já tinha produzido essa imagem do Almirante, vai estar aí o direito do Vasco da Gama. Vamos aguardar o transcorrer dessa demanda judicial. Bem, meus amigos, aqui é uma curiosidade dessa demanda judicial. Vamos largando o dedo no like aí. Salve, meus nobres! Vamos agora, então, na segunda demanda judicial, bem interessante, do CRBG, Associativo e Vasco SAF. Veja como é difícil nesse começo essa distinção, principalmente na área comercial, entre a associação e a sociedade anônima. Tanto que as duas estão executando extrajudicialmente a Associação Forte Aliança. Você sabe que merda é essa? Pois é, veja aí a camisa, que é um patrocínio no Omoplata, e veja aí a figura da parceria assinada em agosto de 2021 com a Associação Forte Aliança para um patrocínio no omoplata da camisa. E assim o Vasco vinculou essa marca. Na época, eu não fiz a menor ideia do que era essa Forte Aliança. Parece que é um tipo de venda de seguro, de assistência de carro, assistência de reparação de carro, manutenção de casa, enfim. Até agora eu não tenho a menor ideia do que é essa Associação Forte Aliança, conduzida pelo senhor Leandro de Oliveira Silva. Eu sei que eles deram um calote no Vasco da Gama. Pois é, muito parecido. Criaturas do pântano, e sempre Vasco, mais Vasco, quando xingavam o Eurico Miranda com a Laza que deu calote. Esse patrocinador aí também deu calote no Vasco. Eles fizeram um contrato em junho de 2022, no valor de 462 mil, não quitado pela Forte Aliança, e em 2023, em janeiro, eles executaram, aí ajuizaram uma demanda judicial cobrando um valor de em torno de 508 mil reais, R$500 mil de calote desse patrocinador super famoso, né? Xingam Eurico Miranda pela Laza, mas trouxeram um patrocinador muito capaz economicamente, tanto que olha a imagem da sede aí na rua Souza Valente, número 15, São Cristóvão. Não tem menor menção a essa empresa. Que empresa é essa que os caras contrataram para colocar patrocínio na camisa do Vasco que inexiste? Bom, eles vão alegar. O Jorge Salgado, que assinou o contrato, Vitor Roma, super profissional do marketing, que era uma empresa muito capaz da época, que deve estar fechada e dado os seus calotes aí, não sei porquê. Olha essa imagem aí de fevereiro de 2022 no Google Maps, não tem a menor menção da empresa na sede que ela diz ser a sede dela. Pois é, meus amigos,
sabe-se que o Vasco agora vai suportar esse calote, porque a empresa não existe mais, vai citar como? Vai executar o quê? A não ser que tenha algum acordo lá extrajudicial, apareça o senhor Leandro de Oliveira da Silva, que eu não tenho a menor noção de quem seja, querendo limpar seu nome com o Vasco da Gama, apresentando mais uma forma de quitação aí. Qualquer cascalho que caia nesse processo já vai ser lucro para o Vasco da Gama, porque perdeu. Perdeu o valor do patrocínio da Associação Forte Aliança. Na época, eu não tinha a menor ideia, até hoje eu não tenho a menor ideia do que é essa empresa, e perdeu a oportunidade de outras empresas assumirem lá o omoplata, trazendo maiores prejuízos, assim, para o Vasco da Gama. E é engraçado que grupo político acusa o outro grupo político, e a LASA, e acaba fazendo, talvez não tanto no tamanho que seria o patrocínio master da LASA, mas também traz seus calotes aí de patrocinadores de umas empresas, e olha que a gente não está falando de Marfaia, de outras empresas aí de menores tamanhos aí que apareceram patrocinando a camisa do Vasco nesses últimos 2 anos aí. Mas vale a menção aí para a gente, na verdade, nessa demanda judicial mostra como realmente o Vasco da Gama tem que ser profissionalizado, tem que ter um marketing bem feito, os novos negócios bem feitos, para não trazer maiores calotes aí, inclusive sujando o nome do Vasco da Gama. E isso a gente espera que a Vasco SAF, através de seus diretores renomados, novos aí, na área comercial, na área jurídica, enfim, todas as áreas aí tragam para o Vasco da Gama, porque a gente não pode aceitar mais patrocinadores pequenos dessa forma, trazendo, na verdade, um prejuízo ao Vasco da Gama do que ganho na sua camisa. Bem, meus amigos, muito obrigado aí por compartilhar esse vídeo dessas 2 demandas judiciais que envolvem o Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito obrigado pela essa atenção. Amanhã, às 8 horas da noite, a nossa live com as últimas notícias do Vasco da Gama. Tchau e saudações vascaínas!